Boa noite, empreendedores e amantes de grandes histórias de sucesso. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast mensal sobre empreendedorismo. Aqui nós vamos contar histórias de sucesso de empresas da nossa região, tá? Sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Empreender, uai! Tá? E essa noite temos um convidado muito especial. E para contar para nós sobre os patrocinadores, Rafael. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? O nosso episódio de estreia foi um sucesso e esse aqui não vai ser diferente, né? Muito obrigado pelo apoio, pela audiência, pelos comentários que foram inúmeros no YouTube, no Instagram. Nós estamos muito felizes com vocês aqui. E spoiler, viu? Lá pro final temos brindes maravilhosos preparados aqui pelo grupo de empresas do nosso convidado. Mas eu não vou apresentar ele agora não. Vou deixar essa tarefa para o Thiago. Daqui a pouco eu vou apresentar os patrocinadores, que são as nossas empresas. Coincidentemente, nós temos aqui a Inkjet Comunicação Visual, há mais de 22 anos no mercado, entregando o melhor da comunicação visual em João Pinheiro e região. Sem dúvidas, a melhor. Temos aqui também Thiago Braga, nosso designer de marcas. Me corrija se eu estiver errado, Thiago. Designer de marcas. Designer de marcas. Ele é o designer das melhores marcas que você vê por aí. Se você pensar, isso aqui está muito bonito, foi o Thiago que fez. Se você pretende construir uma marca de sucesso, é com esse cara que você tem que falar. Legal. E também a agência Publicarte, da qual eu sou sócio, que é uma aceleradora digital. Então, se o seu negócio está precisando daquela inserção no mundo digital e vender muito todo dia, você vai falar comigo. Enfim, vou passar a bola agora para o Thiago, porque o nosso convidado de hoje, ele é espetacular. Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa acompanhando o nosso Pode Empreender Uai. Estamos com um convidado aqui hoje muito especial e eu tenho certeza que você vai gostar. Um empreendedor de sucesso, o nome dele conhecido como Marquinhos Silvano, se você já ouviu falar. Dono do grupo de empresas Silvano e entre essas empresas, Girafas, Chiquinho Sorvetes, Lotérica Silvano, Supermercado Silvano. Residente do distrito de Luislândia do Oeste, mais conhecido como JK. E uma curiosidade que fica aí para você saber. Ganhador da lotérica também, que vai contar um pouquinho como é que foi essa sorte grande que ele teve. Gostaria de chamar esse convidado, empreendedor há mais de 20 anos, uma jornada de sucesso, vai contar em detalhes a trajetória de cada uma das suas empresas. E eu gostaria de convidar ele aqui, Marquinhos Silvano. Seja muito bem-vindo ao Pode Empreender Uai, o nosso podcast do empreendedorismo. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui de portas abertas para te acolher e queremos conhecer um pouquinho a sua jornada. Primeiramente, parabéns pelo podcast, sucesso total aí. Eu vi a primeira entrevista que você fez, que vocês fizeram, muito bacana. E isso cresce cada dia, Vocês estão de parabéns mesmo, porque o empreendedorismo vem de berço, não é fácil, Eu acho assim que quem quer empreender hoje tem que acreditar, tem que ter vontade, porque não é fácil, mas vale a pena empreender sim, Porque a gente empreendendo sabe que ajuda muita gente, Ajuda famílias, então empreender vale a pena. Então vocês estão de parabéns, viu? Porque eu achei muito bacana. Muito bem, Marquinhos. Eu já conheço o Marquinhos há muito tempo, além de cliente meu lá na Inkjet, é amigo meu. Marquinhos, conta para nós como que tudo começou. Você começou a empreender com quantos anos? Ô Jorge, na verdade, eu venho de uma família, Meu pai sempre foi comerciante. Meu pai teve mercado aí 50 anos, Então, assim, meio que ele passou a bola, mas ele era sócio meu tio, e aí acabou que eu que abri o mercadinho do outro lado. Mas comecei em 2007, nesse supermercado lá. A gente abriu, na verdade, não era nem para ser supermercado, era para você ter uma padaria. Mas aí veio a possibilidade de estar adquirindo caixa aqui, da Caixa Econômica Federal.
Tudo começou nesse caixa aqui. Mas o mercado se abriu em 2007? Na verdade, não era para ser supermercado, era para ser uma padaria. Era para ser uma padaria? Era para ser em 2007. E você tinha quantos anos? 2007 tinha uns 25, 26 mais ou menos, né? Aí eles falaram que o caixa aqui tinha que ser em supermercado, não podia ser padaria, eu não sei por que na época. Então, por isso que veio o supermercado. Mas, assim, a gente abriu um mercadinho com 3, 4 prateleiras, sonhando em vender R$1.000 por mês, na época, né? Então, assim, vem de longo tempo e foi crescendo, crescendo. E acabou que hoje, né, a gente está com essas empresas aí e não é fácil. Assim, não teve barreira, claro que teve. As coisas no começo não é fácil, mas, graças a Deus, deu tudo certo. E quais essas principais barreiras aí, né? Porque o início é puxar, né? O principal degrau lá. Porque assim, a gente começa, quando a gente abre igual, partiu para o supermercado, uma coisa que a gente nem pensava em fazer, né? A gente pensava em padaria, mas aí eu tive a visão desse caixa aqui, porque a intenção da gente era atrair o cliente, né, para dentro dessa loja. E para fazer isso, você tinha que ter uma atração diferente, tem que ter um diferencial. O empreendedorismo, eu acho que é isso, coisa de diferencial. E partir para esse lado, né? Colocar o caixa aqui dentro do supermercado. Lá no JK não tinha um lugar para você pagar uma conta de energia, entendeu? Então, assim, tudo era para fora, não era fácil na época. Então, assim, a gente conseguiu isso, esse diferencial. Então, é isso que foi o mercado crescendo, né? E aí, claro, sem dinheiro, não era fácil, mas graças a Deus deu tudo certo. E para você abrir essa padaria que ia ser, né? No caso, a gente não abriu a padaria. Mas você nem chegou a abrir a padaria? Não, nem chegou, não. A gente já começou com o supermercado. Aí vocês arrumaram um caixa aqui? Colocaram o caixa aqui dentro do supermercado. No supermercado. Uhum. E para você abrir esse supermercado, você abriu com capital próprio, você tinha dinheiro, você conseguiu recurso no banco, como é que foi? Na época, para você ter ideia, meu pai tinha um supermercado, era sócio do meu tio. Eu abri, na verdade, pegando as coisas emprestadas com ele, entendeu? Então, assim, eu ia vender um fardo de açúcar, pegar um fardo de açúcar emprestado com ele. Então, eu comecei, foi assim, a verdade foi essa. E eu lembro que eu tinha um carro, vendia esse carro para não pegar dinheiro emprestado. Na época, eu também nem tinha crédito para pegar dinheiro emprestado. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo e foi crescendo, crescendo. E aí até chegar onde que a gente chegou. E quando você abriu o caixa aqui no supermercado, você tinha quantos metros quadrados que era seu estabelecimento na época? Eram 50 mais ou menos, 60 50 metros? Uhum. Era muito pequenininho. Era bem pequeno, bem pequeno. E depois, como você colocou o caixa aqui, foi surgindo a demanda da lotérica, que você tinha me falado, né? Na verdade, Jorge, a lotérica, ela não é assim igual o caixa aqui, que a caixa te escolhe, entendeu? Não é igual o caixa aqui. A lotérica é um leilão que tem, que na verdade você entra, participa, né, e você ganha licitação. Mas, é licitado. É licitado. Na verdade, você ganha a concessão de administrar a lotérica, não é isso? Mas essa época aí na época da lotérica, que eu tinha um caixa aqui, já tinha melhorado muito, né? Porque a lotérica veio em 2022. Foi bem depois. Foi bem depois. Então, para 2007 para 2022, muito tempo, né? Muito tempo. Então, assim, aí eu conheci um... Ele era da Caixa e ele era atendente de localidade, ele que supervisionava as lotéricas e os caixas aqui. E aí, ele sempre estava no JK, ele se chamava supervisor de canais. E aí eu conversava com ele, falei assim, traz uma lotérica para o JK, eu falei assim, aqui não tem como colocar a lotérica, é muito pequeno. E não colocava a lotérica em distrito, só cidade. Aí acabou que, conversando com ele, eu vou olhar para vocês lá. Aí passaram anos, eu com esse caixa aqui, ele sempre lá no JK, conversava com ele. E um dia ele me virou e falou assim, a gente vai conseguir uma licitação para a lotérica para cá. Eu falei, vai, só porque a única coisa que eu posso te ajudar é que, te avisando que vai ter licitação, o resto é com vocês. E acabou que nem foi a gente que ganhou essa licitação lá, foi um fuzuê danado. Mas acabou que a gente negociou com o cara, comprou a lotérica, né? A pessoa que ganha a licitação da lotérica, ela pode vender? Na verdade, pode depois de 3 anos.
ela tem que ficar no nome dele depois de 3 anos. Mas você comprou dele depois de 3 anos? não, mas na verdade, quando a gente comprou e começou a dar problema no nome do cara lá e virou aquele rolo, o gerente da Caixa na época era o Fabrício aqui, sempre me falava, Marquinhos, esse trem tá um rolo danado. Fabrício, vamos transferir pro meu nome para acabar com isso, porque o cara tinha outras dívidas lá. Aí acabou que o Fabrício, com menos de 1 ano, ele conseguiu, ajudou a gente a transferir essa lotérica no nome da gente e tá lá. Marquinhos, você está falando comigo aqui e está me chamando a atenção que você sempre foi muito bom de networking, né? Você tinha os seus contatos, conversava, ficava ali atento. E para você que começou tão pequeno no supermercado, isso foi essencial, né? Você enxergava oportunidades e ficava ali com aquilo na cabeça e ia conversando com as pessoas, igual você falou. Tinha esse pessoal da Caixa, daqui, esse representante. Porque para empreender, você tem que ter uma comunicação boa e uma coisa essencial que eu acho no empreendedorismo é ter nome. Né? Acho que a coisa mais importante que tem é você ter nome. Por isso que, graças a Deus, a gente está aqui na área do posto pioneiro, né? Então, assim, a gente vê isso como oportunidade, né? E de agarrar as coisas e lutar, mas não adianta você, eu acho que assim, ter dinheiro ou qualquer outra coisa, mas se a gente ter nome, ser certo e honesto, isso aí te leva para frente. O nome vale mais que dinheiro. Vale muito mais, claro. Com certeza. Afinal, o nome também vira uma marca. No seu caso, literalmente, né, Thiago? Mas é ela que traz a reputação para o negócio. É verdade. Entendeu? É o peso que o nome tem. É o quanto aquilo valida o negócio, valida um crédito. Qual é o histórico que você tem por trás desse nome conta muito. É verdade. É isso. Marquinhos, e aqui, de 2007, que foi quando você abriu as portas, né? Até 2020, foi quando veio a lotérica. 22, mais ou menos. 2022 veio a lotérica. Nesse período, de 2007 a 2022, você ampliou o seu mercado. Na verdade, a gente ampliou em 2018. Em 2018 que a gente ampliou o mercado. Era de 50 metros, passou para... Era de 50 metros, passou para uma área de venda 220 mais ou menos. Ampliou bem. E você fez isso com recurso próprio também? Ou Na época, não. A gente pegou dinheiro emprestado também. com o banco? Pegou dinheiro emprestado no banco. Já Tá. tinha nome, já era mais fácil, né? Já tinha um faturamento, Já né? tinha faturamento. Você falou que tinha um sonho de faturar R$1.000 Por dia. por dia. Quando você chegou em 2018, que você ampliou de 50 para 250, né? Qual que era o seu faturamento? Eram 150, 200 mais ou menos mensal. Mensal. Que quando a gente ampliou, quando a gente reinaugurou o supermercado em 2018. Aí em 2022 veio a lotérica. A lotérica, como é que você comprou ela? Você comprou concessão também com recurso A lotérica, próprio? não, a lotérica também foi financiamento. Que assim, a gente assustou com o preço, né? A lotérica foi muito cara, R$500 mil. Então a gente não tinha recurso próprio para isso, não. Bacana. E vocês conseguiram crédito no banco? Fácil? Foi difícil? Como é que foi? Precisou de avalista? Você teve que correr atrás de alguém para te avalizar? Você tinha um imóvel, colocou o imóvel como garantia real? Como é que foi? É o que eu te falo sobre, né, sobre a convivência entre ser certo com as coisas, né? Eu já tinha 15 anos de caixa aqui, né, que era com a Caixa. Então, eles na verdade, peguei até na Caixa na época, foi assim, um juro baixíssimo que, vou te contar, eu falei assim, gente, nem acredito que estou pegando esse dinheiro desse valor. Nós pegamos lá e foi sem garantia, sem imóvel de garantia, nem nada. Mas foi com o nome mesmo. E, assim, a gente acreditava no potencial da lotérica, né? Muita gente falou assim, a lotérica não dá lucro. Mas só que a gente via que... Realmente eu não via, porque como eu tinha experiência no Caixa aqui, eu sabia que a lotérica não dava lucro, né? Porque todo dono de lotérica hoje, quem é dono de lotérica sabe falar, reclama muito, né? Que a Caixa paga pouco, né? Mas a gente acreditou que eu queria a lotérica para quê? Para chamar cliente para dentro do supermercado. Eu não queria a lotérica para ganhar dinheiro. Não via isso como um lucro, entendeu? Se a lotérica pagasse meus funcionários e pagasse minha energia e minha água, já estava bom. Meu pensamento era esse. Só que aí veio a virada de chave da lotérica,
né, que a gente não imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Que foi uma premiação na lotérica lá de 18 milhões. Aí foi a virada de chave. Essa premiação foi agora recente, né? Tem quanto tempo? Foi, na verdade, foi o ano passado, né, na dupla cena de Páscoa. Então tem 1 ano e meio, mais ou menos. Mais ou menos 1 ano e meio. Então foi Isso. em abril de 2024, né? Isso. Foi 18 milhões que pagou o prêmio, né? Isso, 18 milhões. Aí o bolão, cada pedra, Era 1.250.000. 1.250.000. Isso. E você ganhou uma pedra de sociedade, né? Isso, uma pedra da sociedade. Você ganhou 600 mil reais. Por né? aí. Pagou a lotérica. Investimento, é isso aí. Ótimo. E o seguinte, nesse período você teve assim alguma dificuldade assim que marcou você de 2007 até 2022, que foi a lotérica? Você falou assim, nossa, cara, isso aqui foi o que marcou muito, porque eu tive muita dificuldade em repor estoque, não sei, em chamar mais clientela. Alguma coisa que te marcou muito? A gente era muito pequeno, né? Lá no JK tinha uns 5, 6 supermercados, né? Bem maior que o meu. Então, assim, a gente vendia muito pouco, né? Em vista de onde que a gente queria chegar. Só que eu acreditava muito no potencial, né? No potencial que a gente tomou, que aprendi muito com meu pai. E sempre querendo e até... Porque bem antes, meu pai tinha supermercado, aí depois meu pai alugou, resolveu para Patos, também morei em Patos um tempo, Patos de Minas, e morei lá uns 8 anos. Aí eu nessa época que eu fui para Patos, eu mexi com telefone, trabalhei nesse TBC quase 10 anos. E aprendi muito lá, né? Eu aprendi muito, porque cheguei até a encarregado e tal. E aí eu vi que o supermercado não estava me mantendo nessa época de 2007 até 2018, que as coisas não estavam fáceis. O que eu fiz? Eu fui trabalhar também, mexer com telefone no JK, São Gonçalo, daquela redondeza. Ela trabalhar, na época era para Telemar, terceirizada lá. Que era Oi, né, na época. Que era Oi na época, desculpa, era Oi. E aí, assim, eu trabalhava no supermercado e nas minhas horas vagas eu ia mexer com telefone. Para complementar a renda. Para complementar a renda. E assim, e graças a Deus, fiquei lá uns 5 anos trabalhando na Oi, que dava para conciliar bastante. JK é pequenininho, né? De vez em quando, que eu ia em São Gonçalo. Mas deu tudo certo. Aí foi indo, aí teve uma hora que não deu mais, porque o supermercado já estava tomando muito meu tempo. Foi quando acho que o supermercado começou a fluir, entendeu? Foi fluindo. E a gente foi começando a ganhar clientela justamente por causa do caixa que eu criei. E aí foi aquela assim que eu lembro que... Porque assim, eu tinha medo de arriscar, né? Qualquer empreendedor tem medo de arriscar, mas arrisca. E quando a gente acabou o supermercado, eu ainda estava devendo. Eu lembro que eu pagava R$ 2.500 de prestação da cobertura do supermercado. E meu sonho era comprar... na época eu não tinha carro, porque eu tinha só um carrinho velho para trabalhar na TVC, de telefone lá, porque eu tinha vendido meu carro na época para começar o supermercado. E eu falei, quando eu acabar de pagar o que eu pagava de R$ 2.500 por mês, eu vou comprar um carro para mim, né? E qualquer um sonha isso, né, Sim. Jorge? Aí, quando eu acabei de pagar, que eu fui comprar um primeiro carro novo, eu não tive coragem de comprar o carro novo sozinho, sem um esteio. Aí eu cheguei no meu pai, é o seguinte, eu quero comprar um carro, só que eu preciso que o senhor pague metade da prestação para mim. Que eu lembro que eu comprei o carro R$ 2.000 de prestação e eu falei, se eu pago 1.000, sou 1.000. Se eu precisar, e ele tá. Aí o primeiro mês ele me perguntou, eu falei que não precisava, o segundo também ele perguntou, eu falei que também não precisava, e nunca mais, eu paguei o carro sozinho. Então, assim, na verdade, eu sempre tive um esteio do lado, entendeu? Que meu pai me ajudou muito, assim, em questão de segurança, né? Mas... Ele te ajudou dando suporte. Falou, se precisar, eu tô aqui. Isso. Então, ele assim... não te ajudou com dinheiro, não, se precisar, eu tô aqui. Inclusive... Se precisar, eu tô aqui. Mas sempre do lado. Aí depois, a hora que a gente cresceu mesmo, que foi em 2018, aí ele parou com o supermercadinho dele, que ele era sócio com o meu tio. Aí a gente até fez lá de depósito, que era colado no meu, e hoje ele mora na roça lá. E eu sei que a sua esposa te ajudou muito também. Ela chegou em que ano nessa? Seguinte, Rayane chegou em 2011.
só porque ela não era empreendedora. Ela nunca foi empreendedora. O sonho dela era fazer medicina, né? Que sempre foi o sonho dela. Inclusive, a gente andou muito para ela passar nesse vestibular dela, ela sabe. Mas aí, eu não sei o que deu nela, assim, que ela aprendeu mesmo, né? Como que empreende. Praticamente, assim, hoje ela é empreendedora nata. Tá de muitos parabéns ela. Mas aí ela veio em 2011, e ela, agarrada na medicina, ela foi em Juiz de Fora, ela ficou 1 ano em Juiz de Fora, e ela programou a transferência para Patos. Depois de 1 ano ela conseguiu a transferência para Patos, aí que a gente ficou mais próximo, entendeu? Aí que ela veio para o supermercado, começou a ajudar no supermercado, e nisso a lotérica não tinha dado a premiação ainda. Né, em 2000 na verdade, nem tinha lotérica, né? Nem tinha lotérica ainda. Que ela passou no vestibular foi em 2014. Então, ela ficou esses anos a gente namorando. Então, a lotérica, quando veio, ela já estava com você. Ela te ajudou, então, a concretizar a lotérica também. Ajudou muito, né? Então, assim, ela que tomou conta da lotérica. Depois, na verdade, foi depois da premiação que ela tomou conta da lotérica. Ela ajudava, não era tanto, né? E aí, depois da premiação, ela tomou conta da lotérica. E questão de funcionário. Quantos funcionários vocês tinham em 2018, quando fizeram a ampliação? Nós tinha, acho que era 14 funcionários. Aí quando ampliou? Hoje, depois de ampliou 2018? Em 2018 vocês ampliou, né? De 50 para 250. Foram para 30 funcionários. De 14 para 30. Isso. E como é que você faz para gerir isso tudo? Você aprendeu na marra? Você fez curso do Sebrae, alguma coisa? Como é que foi para gerir? Porque o seguinte... tem, com o faturamento desse em 2018, 150 mil mês, você já tinha muito problema com nota fiscal, com entrada e saída, porque já tinha muito fornecedor que você estava comprando, tinha que ter entrada de nota, muitos funcionários. Como é que vocês aprenderam a lidar com isso? Foi assim, na marra, aprendendo? Eu não sei bem o ano, ô Jorge, porque o que acontece? Eu acho que foi em 2020, se não me engano, a gente, até um gerente meu, chama Márcio, não sei se vocês conhecem, ele que encontrou uma empresa do Rio de Janeiro, de que ela é meio que cuida do supermercado, entendeu? Que cuida assim, assessoria, né? Assessoria do supermercado. Ele encontrou esse rapaz e mostrou pra gente. Só que o curso era muito caro na época, o curso me parece que era 30 ou 40 mil, um negócio assim. Eu falei, se eu falar isso pro meu pai, que eu vou investir num curso de 30, 40 mil pro mercado, me mata, né? Mas aí, na época que a gente reformou, em 2018, né? A gente reformou, a gente pulou de 150 para 200 e alguma coisa, né? E foi aí que a gente conheceu eles. O Márcio me apresentou, a gente conheceu esse pessoal e começou a ideia de seguir o curso dele, né? A gente pegou e foi, aí a gente pegou e conversou com eles. Não, a gente parcela, vão fazer o curso com a gente. E acabou que a gente aderiu ao curso deles, na época. Tinha esse curso que custava 30 mil e tinha outro curso que custava quase 100. E eu falei assim, a gente começou esse curso pequeno e a gente aumentou muito a venda da gente. Porque o seu mercado é o seguinte, vocês vê nas grandes redes como que é, eles têm um preço muito agressivo em alguns produtos, né? E a gente não sabia como. Às vezes você chega no supermercado, você vê um produto ali, ele está de preço de custo. Você fala, como que o supermercado está vendendo preço de custo? Mas a gente, com o curso dessa assessoria, a gente descobriu como que funcionava na verdade, porque, na verdade, eu não sabia como que funcionava o supermercado. Eu tive supermercado, era o quê? 10 anos, não sabia. Eu falei, gente, eu não entendo nada de supermercado. Nada de supermercado. Eu vi que a gente não entendia nada de supermercado. Até então tinha sido na marra, né? Tinha sido na marra. E aí, você está me falando aqui, em outras palavras, que o ponto de virada, porque até agora eu estava aqui, mas como é que esse supermercado começou a render? Você está falando que foi investimento em conhecimento. Investimento alto. E porque, né? Igual você falou, como é que eu vou falar com meu pai que eu vou gastar 30 mil num curso? E valeu muito a pena, né? Valeu a pena, porque é o que eu falo. Eu acho que nada melhor do que conhecimento. Sim. Querendo ou não, a gente não tem muito estudo, né? Tem segundo grau completo e tal, porque o Jorge já formou administração, né, Jorge? Então fica mais fácil.
mas era na marra, entendeu? Então, depois que a gente conheceu, e hoje a gente, né, depois de tanto ano, a gente ainda segue o curso, a gente foi para outro curso maior, e 3 meses a gente está no Rio, nesse curso, que é muito importante. Então, a gente vê que a virada de chave realmente foi através desse pessoal lá. Até hoje eles são assessores de vocês. Depois desse curso de 30 mil, você investiu no de quase 100 mil e até hoje você está com eles. Até hoje estamos com eles. Eu te falo uma coisa. Fidelizou, deu resultado, é o que eu estou te falando. Ele investiu alto, teve resultado, então valeu a pena. Sim. E fidelizou o cliente, tanto é que ele está com ele até hoje, né? Exato. Desde 2018, né? 2020, creio eu, né? Eu trabalho com venda de conhecimento também e é muito importante você falar isso porque não é tão cultural aqui na cidade. Agora estão surgindo alguns mentores aqui na cidade e tudo mais, um pessoal que vende mais conhecimento, né? Ou que agrega valor num serviço de autoconhecimento como é o do Thiago, por exemplo. E é muito importante que a gente aprenda com quem é especialista em alguma coisa, né? Você está falando aí que, peraí, olha a humildade da sua fala. Eu não entendia de supermercado, apesar de eu ter supermercado por muito tempo. Eu admiro muito essa postura e eu acredito que é uma postura empreendedora. Né? Por mais que você não foi pela força do seu braço. Nossa, eu fui lá e eu fui o cara do supermercado e eu mandei aqui, desmandei aqui e eu sabia de tudo. Não, peraí. Eu acho isso muito bacana. Mas você investir em conhecimento, você atalha, né? Então você reduz a dificuldade. Né? Então você vai passar menos dificuldade, né? Para chegar mais longe. E tem umas coisas básicas que a gente não conhecia, eu não conhecia, né? Que, por exemplo, se você compra um produto de R$70, você coloca uma margem dele de 30%, você vende ele por 100, né? Mas não é assim. Isso aí não é margem de lucro. Não é. Né? Você sabe disso? Então, assim, isso a gente aprendeu, eu aprendi através deles. Né? Porque na época, não. Se você comprava um produto de 100 e vendia ele por 130, para você está ganhando 30%. Não era. Né? Isso é markup. Então, você tem que trabalhar. Então, assim, é muita coisa porque os impostos você paga em cima do preço de venda. Então, você tem que calcular tudo, até a sua margem de lucro, em cima do preço de venda. Então, isso é muito importante. Então, ajudaram bastante mesmo a gente bater o que a gente bateu hoje. Bate hoje lá. Muito bom. Agora vamos lá. 2022 foi quando veio a lotérica. Foi quando veio a lotérica. Lotérica. E qual foi o próximo investimento depois de 2022? A lotérica, igual veio em 2022, hoje a gente tem um depósito de gás também, lá no JK. Esse depósito de gás também veio antes da lotérica um pouco. Eu esqueci de falar isso. Mas depois da lotérica, que a gente foi crescendo, né? E até estabilizou bem. Estabilizou bem porque, igual a Rayane fez medicina, né? Esse tempo, você sabe, medicina não é barato. O mercado que pagou. Então, assim, depois do supermercado, que foi agora, depois do supermercado da lotérica, que foi agora em 2024, início de 2024, que a gente teve a ideia de comprar uma franquia, né? Comprar uma franquia, porque a Rayane falou assim, conhecer Chiquinho Sorvete, que eu nunca nem tinha visto falar, e deu a ideia de comprar a franquia do Chiquinho Sorvete. Então, em 2024, veio o Chiquinho Sorvete. Isso. De onde vocês tiraram comprar o Chiquinho Sorvete? Como é que foi? De quem foi a ideia? Da Rayane. Foi da Rayane. Realmente foi dela. Ela conheceu em algum lugar? Como é que foi? Até porque ela morava em Patos, né? E lá tem 2 lojas do Chiquinho. E eu não sou de tomar sorvete. E ela, vamos na sorveteria. Não, não quer sorvete? Não, vamos na sorveteria. E chegou lá, eu provei realmente, eu vi que é uma coisa diferenciada, né? Que realmente é um sorvete diferenciado. E aí ela foi atrás, correu atrás, e a gente comprou a franquia em 2024. Só que para montar a franquia do Chiquinho, tem que ser um local maior, né? Então, por isso que a gente visou João Pinheiro como para montar a loja do Chiquinho. Mas antes disso, teve o Girafas, que você não falou ainda, né? O Girafas foi depois. Ele deu a entrada primeiro na franquia do Chiquinho. Olha,
Não, eu tô aqui, minha cabeça não, porque o Girafa já tá funcionando há muito Exatamente. Os girafas agora que tá fazendo, vai fazer 2 meses que a gente pegou os girafas. Ah, Ele fez foi comprar o agora eu Girafa, né? entendi. Correto? Achei que você tinha montado o Girafa. Você fez foi Não, comprar o foi Girafa. comprar a franquia depois que o dono era de Paracatu. Aí ele procurou, viu que a gente tava construindo o Chiquinho do lado e ofereceram pra gente a franquia dos girafas. Muito interessante. Você não para, né? Eu não sabia do gás aí. Empreendedor, Parece que é tem assim. mais projetos pro ano que Porque vem. é o seguinte, a hora que a Raiane falou assim, vamos comprar o girafa? Eu falei assim, não, você tá brincando comigo, eu já tô pensando em parar, você querendo? Não, vamos, tá do lado lá. E eu falei assim, não Foi é a Rayane fácil. também. Não é o que você quer. Tá vendo? O bichinho do empreendedorismo mordeu ela. Então, assim, inclusive, hoje eu acho que aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando ela tava... Eu já tava, eu acho que era no... Eu já tava na metade da faculdade. A gente no curso lá no Rio de Janeiro. Aí o palestrante, que é o dono do curso, chegou na gente, né, conversou com a gente, queria que a Rayane parasse de fazer medicina. Você vai parar com essa medicina, você não vai ser doutora. Para dedicar ao supermercado. Você vai ser empreendedora. Porque viu o que ela estava fazendo e ajudando a gente, tanto no supermercado como na lotérica. E ela não, porque né, já estava acabando a faculdade, eu acho que até estava mais da metade da faculdade. Aí eu falei, lógico que eu não ia aceitar ela, né, parar o sonho dela. Mas ela cogitou, pensou, você acredita? Chegou em mim e falou, Marquinhos, eu falei, você tá louca da cabeça. Mas então, assim, aí ela aprendeu muito, sabe? Aprendeu muito com a vida, estando lá no supermercado. E aí estamos aí mexendo agora, né? Vamos inaugurar o Chiquinho agora, dia 3 de outubro. Opa, né? primeira mão, hein? Primeira mão. 3 de outubro, se Deus 3 de quiser. outubro, inauguração do Chiquinho. Inauguração do Chiquinho. Coisa boa hoje aí. Os girafas também agora, né? Tá em nova direção, que é a nossa, que já tem 1 mês e pouco, mais ou menos. A gente deu uma repaginada lá e, né, precisava de alguém para tomar conta. Porque, né, o dono era de Paracatu, né? Às vezes era muito difícil. E você sabe, por mais que você empreende, quanto mais o negócio é maior, menos depende de você, né? Mas se o negócio não for muito grande, for pequeno, você tem que estar presente, ou tem que ter alguém ali batendo na tecla, que senão não vai. É aí que eu ia te perguntar. Com tantos empreendimentos, com tanta coisa para gerir, tantos funcionários, aquela coisa toda, como é que você concilia isso com vida pessoal? Como é que você... Quais as suas ferramentas? Qual que é o segredo aí para gerir tanta coisa ao mesmo tempo? E tá com essa energia toda, esse pique todo aí. Seguinte, quando eu comecei no seu mercado, você abria o caixa, abria o seu mercado, né? E fechava a caixa, fechava o seu mercado. Então eu abria o mercado, lançava nota, precificava, contratava, dispensava e fazia tudo. Então, assim, quando você começa, inclusive lavava o supermercado. Então, quando você começa, é assim. Então, Jorge sabe disso, muito mais que eu, mas quando você consegue pessoas boas, né, e consegue formar uma equipe, hoje eu posso ficar fora do meu supermercado 15 dias, que ele roda. Claro que não vai rodar como se você estivesse lá, mas ele não para, entendeu? Você tem um gerente bom lá, uma pessoa de confiança? A gente tem. O Márcio? É o Márcio. Eu conheço mais o Márcio. Márcio, um abração para você. Tem o Márcio, tem as gerentes também, no caso que são pessoas de frente de loja, né? O Márcio toma conta mais da parte de escritório, parte de precificação, essas coisas. Mas ajuda muito a nossa... Ele que, desde o início de 2018, que a gente trouxe ele para o supermercado, ajudou a gente bastante, ajuda ainda. Ótimo. E o Chiquinho, voltando lá no Chiquinho, vocês tiveram a ideia de comprar a franquia, estudaram uma cidade, escolheram o João Pinheiro, eles têm que aprovar ou não? Inclusive, eles vêm e faz a rota, né? Vê onde que é o melhor. Inclusive, quando a gente comprou o Chiquinho, eu até comentei com você, né? Que eles deram 3 meses para a gente procurar um lugar, né? Que a gente já tinha comprado a franquia, para poder montar o Chiquinho. E a gente queria no centro. Inclusive, a gente viu um ponto ali em frente à caixa e a gente havia até fechado. É que, assim,
fala que empreendedor não quebra a cara, mas quebra. Quebra, com certeza. Assim, eu acho que quem foi montar um negócio, montou e não deu errado, é de muita sorte, mas pode acontecer também de alguma coisa dar errado, né? Então, a gente até combinou o ponto, já tinha fechado tudo, perto da caixa ali. Mas quando a gente fechou, que passou um mês, que a gente ia começar a reforma, né, colocar tudo no padrão do Chiquinho, a gente viu que ele não ia ser um lugar bacana. Não via. Inclusive, paguei ele quase 100 mil reais daquele Você não sentiu confiança Não. em abrir nesse local? Não. Eu vi que ali não era o local ideal para a gente abrir uma sorveteria. E o empreendedor tem sensibilidade. Tem. E para você ter ideia, a gente gastou ali quase 100 mil. Só para comprar o ponto. Qual foi o investimento, não somente na franquia, o investimento para funcionar o Chiquinho Sorvete? Entre a construção e tudo que a gente está construindo o ponto, né? Uns 600 mil, mais ou menos, 700 mil. 600 mil. Mas boa parte disso aí vai bater do aluguel, da construção? Vai na construção, a gente vai bater o aluguel, a gente conversou muito, o Daniel ajuda muita gente aqui, para agradecer ele demais. E é o que eu te falo sobre a gente ser uma boa pessoa, né? Que quando a gente veio procurar ele e o Mário, você imagina, a gente nem conhece eles, né? Chega, eu quero construir um negócio no seu terreno, né? Até conversei com ele enquanto você falou assim, eu construí os girafas lá, não vem mexer comigo com construção, não. Aí, não, se a gente construir, não, se vocês construírem, tudo bem. Mas a gente veio através de terceiros, né? Que falou bem da gente para ele. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que mais ajuda, é o que eu falo sobre conhecimento e ser pessoas boas e honestas. E aí, por isso que a gente comprou o Chiquinho e ele aceitou também repassar os girafas para a gente, porque tem um contrato lá, né? Aí você começou agora, em 2025, a construir o Chiquinho. Foi. Montar lá. Na verdade, foi em janeiro de 2025. E você falou para mim que você ampliou o mercado novamente, de 250 metros... Ampliou, tá ampliando. Tá ampliando ainda. A construção que a gente achou que ia 4 meses, eu acho que o negócio é por um ano. Você pode abrir uma construtora, alguma coisa nesse sentido, porque só para trabalhar para você já vai ter lucro. Mas aí você está passando de 250 metros quadrados para 500. vai dobrar novamente agora. E hoje o mercado está com faturamento de quanto? 1 milhão e 200 mais ou menos. 1 milhão e 200 mês. Em torno de 15 milhões Voltando de novo, para quem queria faturar 1.000. Quem queria faturar 1.000 por dia, está faturando 1 milhão e 200 por mês. Agora me explica aqui, né? A economia de JK é quente, hein, rapaz? Lá, o PIB, todo mundo sabe, né? Que o PIB lá é lá em cima. E o empreendedor lá no JK, ele só não cresce se ele não investir, né, em conhecimento. Eu acho que isso é em qualquer lugar. Inclusive, lá no JK hoje, falta muita mão de obra. Muita mão de obra. Né? Eu acho, não sei, pelo que a gente vê no curso que a gente vai principalmente, parece que está geral, entendeu? Porque hoje, com os benefícios que o governo dá, né, atrapalha muito. Né? A pessoa, às vezes, recebe uma Bolsa Família, não vou fechar porque eu estou recebendo Bolsa Família, então é complicado. Mas JK, parece que quem resolve empreender lá mesmo está indo bem. Eu tenho alguns clientes lá, inclusive o Silvonei, você conhece o Silvonei? Silvonei é cliente meu lá também, e ele também tem, acho que umas 2 ou 3 empresas lá também, está indo bem. Não, bem, mas bem mesmo. Nossa, os negócios dele lá tá dando super certo também. E o Chiquinho vai inaugurar Dia 3 de outubro. 3 de outubro. Tá todo mundo convidado. E no meio da construção, desculpe te cortar, no meio da construção do Chiquinho Sorvete, como é que foi que vocês resolveram comprar os girafas? Bom, o franqueado, né, franqueado do Girafas, nos procurou, né, conseguiu meu telefone aí com o pessoal que estava mexendo. Vocês estão construindo bem do lado do Girafas, né? bem colado lá. Aí procurou vocês para oferecer o girafa para vocês. Porque estava em Paracatu, o deslocamento dele estava difícil aqui, e nos procurou para poder estar comprando os girafas. E foi a Rayane que... Vamos, eu falei assim, vamos. E o que você acha da ideia do modelo de franquia? Franquia, eles são muito rígidos, né? Qualquer coisinha que você vai mexer, a gente está começando agora no ramo de franquia, né? Inclusive, eu acho que o Chiquinho é muito mais fácil que os girafas. A demanda é muito menor, porque a comida é muito complicada, né? Mas o modelo de franquia do Chiquinho,
é mais fácil lidar que os girafas. Então a gente... Mas só que deu essa oportunidade, né, de estar do lado lá. E acabou que eu acho assim que a franquia é bom porque, assim, querendo ou não, a qualidade é muito boa. Né? Os girafas lá hoje, né, a gente serve comida, né, sanduíche e coisas acessíveis. Às vezes a pessoa pensa, o Chiquinho é caro, o Chiquinho só serve sanduíche. Não, tem comida lá de 20 e poucos... Os girafas, desculpa. Os girafas lá, comida de 20 e poucos reais, sanduíche de 18 reais. Então, assim, os preços são muito acessíveis. Então, às vezes a pessoa tem outra visão. É aquela curiosidade, né? A questão da comida, em qualquer horário do dia. Qualquer hora que você chegar lá, tem comida. Muito interessante isso. Qual o horário de funcionamento lá? Lá funciona de 11 às 10 da noite. 11 às 10 da noite. Marquinhos, e assim, qual que é o valor de uma franquia hoje dos girafas? Não precisa nem falar o que você pagou. Quanto é que custa uma franquia dos girafas hoje? Hoje uma franquia... Se fosse você começar do zero aqui em João Pinheiro, eles venderiam por quanto? Uma franquia hoje dos girafas hoje, de rua, igual a nossa lá, né? 1.300.000 instalada. Né? Só os já com maquinário, tudo? Com maquinário e instalação, com maquinários e a franquia, né? A taxa de franquia. A taxa de franquia. E os girafas? Pode abrir para nós o faturamento dele também? Bom, o girafas está em torno de 200, sabe? A gente pensa em aumentar, né? Porque só que os girafas, o custo é muito alto, né? Então não dá um lucro tão bom. E como você disse também, a questão da clientela, né? Pega bastante a clientela de BR. A gente pega muito porque o pessoal de João Pinheiro não tem esse hábito ainda pelo que a gente vê, de girafas. Eu acho que pode ser, igual eu falei, falta de marketing, né? Falta do pessoal saber que a qualidade lá é boa, né? Que tem. A gente mudou muita coisa lá. Talvez a pessoa foi um dia, não gostou, não sei. Mas a gente está lá para poder atender o cliente e chamar para os girafas que seja bem-vindo lá, que os produtos sempre de qualidade, que a gente preza isso, porque é tudo homologado. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, que o arroz dos girafas vem pronto, que o feijão vem pronto. Tudo feito todos os dias, entendeu? Então, produto de qualidade lá. Tem qualidade. Isso faz muita diferença. Tá tudo fresquinho, né? Marquinhos, e para o futuro? O que você está pensando hoje para o futuro? Tem mais pretensão de abrir mais alguma coisa? Como é que tá? Bom, se a Rainha tivesse que eu acho que ela falava assim, minha pretensão é que dá outro ganhador ganhar novamente na lotérica. Porque... só te cortando, falando em ganhar na loteria, o que você ganhou então, a gente está falando aqui dos investimentos seus, o que você ganhou na loteria é uma gota d'água. Não paga o mês do seu custo. É uma gota d'água no investimento que ele fez. Não paga nem a metade da empresa dele que fatura menos. É verdade, assim, a lotérica... Ela tem o custo dela é baixo. E a lotérica, igual eu te falei aquela hora no início, que às vezes o pessoal da lotérica reclama muito, né? Que lotérica não dá lucro, que lotérica é difícil. Mas o que a gente fez, a gente, entre aspas, incluindo a Rayane, né? O que ela fez com a lotérica? Não dá para acreditar que uma lotérica no JK, né? A gente está falando no Brasil de mais de 13.500 lotéricas que tem no Brasil hoje, a gente ser a terceira lotérica do Brasil e ser a primeira em Minas de venda de bolão, né? E venda de jogo. Então isso é o quê? Isso é chance de dar mais ganhadores. Isso é tão interessante porque na época desse sorteio dos 18 milhões, teve um amigo meu de uma cidade de fora que pediu para mim registrar um cartão lá. Isso é verdade, sabe? Né? Deu um milionário aqui uma vez também, né? Acho que foi em 2010. Foi. Acho que foi dessa época. Acho que foi em 2010 mesmo. Ele ganhou 1 milhão, mas não 1 milhão naquela época era muito dinheiro. E foi próximo quando o Rogério ganhou 13 milhões também. Aí ele ficou até meio apagado, porque ele ganhou 1 milhão e pouco tempo depois o Rogério ganhou os 13 milhões. Então foi bom demais para ele, que ele ficou apagado. E aí, hoje, a nossa lotérica ela atende o Brasil inteiro. Hoje a gente vende mais bolão para fora do que
lá Sim, para dentro do JK. o pessoal gosta disso, de registrar cartão em lotéricas pé quente. Dessa mística, né? Sim, e quanto tem. mais o pessoal registra, mais pé quente ela Exato. fica. É mais Isso, chance que de mais A registro, mais probabilidade probabilidade de aumenta, ganhar. é uma profecia autorrealizável. E eu isso aí. lembro assim que na época, né, a história, um distrito com 18 milhões dentro de um distrito, né? Pois, eu não sou muito de apostar, não. Eu vi que você trouxe uns cartões aí, você pode me falar o valor? O Jorge já comprou eles já. Que isso, eu te compro uma. E você trouxe uns dois aí, né? Vou comprar um. Do Jorge. Na verdade, até trouxe, né, Jorge, para poder talvez sortear para o público, mas ainda não é ao vivo o seu programa, né? Então, aí não teve como sortear, porque vai O correr sorteio hoje, acontece acontece hoje e amanhã. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Mas aqui, o que eu quis falar aqui sobre você ter ganhado na loteria, porque às vezes o público vai achar que, como você ganhou na loteria, às vezes o resultado desse tanto de empresa de sucesso é devido ao dinheiro que você ganha na loteria. E não é. Porque o que você ganhou na loteria, na época que você ganhou, você já tinha 4 empresas que você citou, que é o supermercado, a lotérica, o Chiquinho e o Gás. Né? Então, assim, ele ajudou? Com certeza, né? Todo dinheiro é bem-vindo. Mas ele não foi porque você ganhou na loteria que você está com esse tanto de empresa. O homem tem sorte, mas tem muita competência também. Não, é um empreendedor nato. E Você tinha perguntado de futuro e não deu tempo dele responder, que a gente voltou na parte aí. Para o futuro, quais os investimentos que você pensa? Você tem pretensão de mais algumas empresas, mais algum negócio? Investir mais na frente em alguma coisa? Como é que estão seus pensamentos para o futuro? Bom, o ano que vem já está praticamente certo da gente abrir uma clínica de estética, né? Que a Rayane hoje está acabando o curso de especialização dela em dermato, né? Então, assim, a gente vai abrir aqui em João Pinheiro também, né? O pessoal está até no JK lá com ciúme, falando, Marquinhos, você vai mudar para João Pinheiro. Ô, gente, não vou não. Mas, assim, porque, né, querendo ou não, tem que ser uma cidade maior, né? Essas franquias, né? Uma clínica de estética também. Então, a gente, o ano que vem, ela está aí firme para abrir uma clínica. Então, aqui para o em ano que João Pinheiro. vem, o próximo investimento, abrir uma clínica de dermatologia com a Rayane. E se você conversar com a Rayane, ela tem mais uns 3, 4 projetos para frente aí que eu não A tenho nem cabeça de coragem empreendedor falar. é assim, filho, não para Eu falo não. assim, calma, porque o interessante franquia também. a clínica, Isso. não. A clínica vai ser uma clínica particular. Particular. Provavelmente vai ser franquia, não. Ótimo. Alguns códigos, né? Eu tenho aprendido muito em cada podcast e tenho anotado aqui os códigos do empreendedorismo. Vai alguns para vocês que eu acabei pegando aqui do Marquinhos. Investir em conhecimento. Conhecimento transforma. Muda o jogo, muda a realidade do negócio. Então, o negócio teve uma alavancagem a partir do momento que houve investimento em conhecimento. Gestão. Achei interessante quando você disse também que quanto maior o negócio, menos ele depende de você. Então, para quem não quer ficar escravo do negócio, para quem já empreende, está há muito tempo no mercado, às vezes quer ter esse tempo de folga, uns 15 dias, 20 dias para passear, curtir a família, ficar sossegado. Então, esse é um dos benefícios do empreendedorismo. Então, vale muito a pena quando você está nesse nível. A outra questão, o nome. Um bom nome abre portas. Então, muita coisa aí veio por essa credibilidade do nome, da reputação que há por trás aí de todo o histórico, de toda a jornada. Verdade. Sim. Marquinhos, e qual dos seus empreendimentos que é a menina dos olhos lá, que você brilha, assim, você olha, esse aqui é o empreendimento que eu mais gostei, é o seu xodó. Bom, nasci dentro do supermercado, né, Jorge? E, então, assim, o que eu tenho hoje, o que a gente tem hoje, foi graças ao supermercado, né? Mesmo lá vendendo R$100 mil por mês, né? Tudo que a gente tem hoje graças ao supermercado. Então, assim, eu tenho um estímulo muito grande por ele, sabe? Assim, e ele que deu o conforto que a gente tem hoje, querendo ou não, né? Então, assim, eu miro muito ele, né? Igual a gente estou fazendo a gente comprou as franquias aqui, mas não deixei ele de lado lá, a gente está aumentando.
porque isso é muito importante, a gente dar valor, né, em quem deu ou que deu conforto para a gente e dá conforto para a gente. Então, assim, o supermercado é o xodó da gente lá hoje. Então, o que eu vejo com vários amigos empresários que a gente conversa sobre isso, eu faço essa mesma pergunta, e é assim, 95% da resposta geralmente, é o primeiro negócio. Né? Exceto algumas que o primeiro negócio não teve sucesso, né? E fechou e tudo, mas 95% é o primeiro negócio. E assim, parece que tem umas coisas que acontecem na vida da gente que é para ser aquilo. Para você ter ideia, Jorge, na verdade, assim, meu primeiro empreendimento, que foi o supermercado, que foi em 2007, que nós inauguramos lá, antes, eu com 12 para 13 anos de idade, meu pai tinha uma máquina de limpar arroz, uma beneficiadora de arroz. Eu trabalhei nessa máquina dos 12 anos até os 16, mais ou menos, aonde é o supermercado hoje. Só para você ter ideia como que é. Simbólico, hein? Simbólico. Então, assim, então o que eu fazia? Eu comprava arroz, vendia... Eu com 12 até 16 anos. Comprava, vendia quirela de arroz, essas coisas. Então, assim, parece que o destino da gente pode ser que seja aquilo ali, aquele lugar. Então, por isso que pegou amor no mesmo lugar. Você comprou um imóvel lá? Sempre foi do meu pai. Já era do seu pai. Sempre foi do meu pai. Então, acabou que meio que herdou. Mas, inclusive, tinha uma casa, essa casa que a gente derrubou agora, que é do lado do supermercado, que a gente está ampliando, uma casa que eu tinha super estima na casa, né? Para derrubar ela, nossa senhora, pai, tem que derrubar. Mas foi difícil convencer ele. Foi eu que fiz. Mas vai ter que crescer o supermercado, não tem como. E assim foi. Marquinhos, falando agora sobre investimento também, você está passando de 250 metros para 500. Supermercado. Gôndolas, freezer, tudo. É um investimento alto também, né? A gente sabe que hoje não tem nada barato, né? Os maquinários são muito caros, né? Então, assim, a gente está fazendo um investimento alto lá. E, claro, que teve ajuda financeira, né? A gente teve que pegar empréstimo também agora no final, justamente por causa do Girafas do Chiquinho, porque a gente tinha uma segurança no supermercado. A gente tem que andar com a mais segurança, né? Ter um dinheiro para trabalhar folgado, mas o investimento, a gente às vezes fala, tem gente que não gosta de pegar dinheiro emprestado, né? Mas quando há necessidade, eu creio que o empreendedor tem que ter coragem, né, de dar a cara a bater, porque assim, vai dar certo, a gente torce que dá. O financiamento empresarial, né, ele quando é feito de forma correta, né, aplicado no que é para ser mesmo, ele, na verdade, ele alavanca o empresário. Então, o banco é um parceiro da empresa, na verdade. Às vezes dá errado, porque o empresário pega um financiamento e compra um carro. Então, ele desviou o dinheiro, não é para ampliar a empresa, né? Então, assim, tem que ter, o empresário tem que ter, né, o discernimento de que ele é um funcionário da empresa e tem a retirada dele mensal de prolabore, salário. Então, ele não pode tirar mais dinheiro dali, exceto quando sobra. Né? Marquinhos, você falou de coragem aí, e aí, pegando o gancho aqui que o Thiago falou de algumas chaves, agora que você já é um empreendedor provado pelo tempo, né, super na crista da onda aí, com vários empreendimentos, o que você diria que são características? Você citou coragem, e eu concordo, eu acredito que coragem, se não é a primeira ou a principal característica do empreendedor, está ali no top 3. Mas quais outras características que a pessoa que está nos ouvindo ali... Tem muitos empreendedores que nos ouvem, mas tem muitas pessoas que ainda não empreendem, que têm o desejo de empreender. Quais as outras características que ela tem que concentrar, que ela tem que adquirir ou exercitar? Bom, eu acho, assim, uma coisa que eu não tinha falado é a questão de cortar custos. O empreendedor, às vezes, a gente até brinca, que às vezes você vai cortar custo, mas vai cortar qualidade. Né? Mas tem muitos custos em qualquer coisa que você está empreendendo, que você, se você der conta de cortar, né, você vai ter lucro naquilo ali. Um exemplo é os girafas mesmo.
né? A energia dos girafas não é barata. A energia dos girafas, creio, pelo que a gente está vendo, é R$10.000. Eu já dei um jeito de comprar uma usina para não pagar energia elétrica, né? Meu supermercado, energia lá, eu não pago energia elétrica. Então, assim, você imagina eu cortar 10 mil de gasto check-in, mais 15 mil de energia lá do supermercado, R$25.000. Então, assim, é uns custos que não estiver te atrapalhando, né? Na questão de bom atendimento, né? Não adianta você ir lá e cortar o custo da empresa, mandar um funcionário embora, ficar com a menos e não ter qualidade de atendimento, né? Mas cortar os custos com energia, com qualquer coisa que seja, eu acho assim que o empreendedor vai embora. E então, corte de custos sempre, né? Eu já vi alguns empreendedores fazendo analogia com unha, né? Custo é igual unha, você tem que estar sempre cortando. Tem uma outra frase mais polêmica, né? Que compara políticos e fraldas, que você tem que ficar trocando também. Eu não vou fazer essa aqui, pelo mesmo motivo. Mas custo é igual unha. Agora, diferenciar também custo de investimento. Né? Claro, porque você falou dos investimentos que foram essenciais, né? E assim, tem algumas coisas que, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você é cliente do Jorge, né? Você deve gastar bastante lá com o Jorge. São custos, mas são investimentos também em comunicação visual. Talvez uma marca com o Thiago também, né? O conhecimento lá, custos de marketing. Eu vi que o supermercado é bem ativo nas redes sociais também. Já não são custos, são investimentos, são coisas necessárias, né? Você está falando aí de coisas que você tem que enxergar ali. Não, mas peraí, será que eu estou gastando demais com essa coisa aqui que eu poderia não estar gastando? Isso gera margem, né? É o que o conhecimento também ajuda muito sobre o empreendedorismo, é isso. Por quê? Com a empresa que a gente tem hoje lá, de consultoria, você sabe o que você pode gastar com marketing, você sabe o que você pode gastar com funcionário, você sabe o que você pode gastar de energia, sabe o que você pode gastar de água. Então, assim, isso ajuda muito, entendeu? Então, assim, é por isso que eu te falo, porque se você abrir um supermercado hoje, você que é um cara estudado, que, né, que já tem sua loja, já tem seu mundo de empreender, se falar assim, abre um supermercado hoje, você não sabe o que você pode investir em marketing, você não sabe qual que é a margem que o seu mercado tem que dar, você não sabe qual que é a margem de perca que o seu mercado tem. Então, assim, nada mais do que a pessoa procurar quem entende do assunto para estar ajudando a empreender um negócio, tudo negócio. É igual franquia, né? Ele te ajuda a talhar o caminho para ficar mais fácil. Né? E questão do custo, em tempos de crise, por exemplo, na pandemia, todo mundo cortou custo. E nessa hora, muitos empresários vê que às vezes ele tinha custos desnecessários, que poderiam ser cortados já há muito tempo, mas na correria do dia a dia você acaba deixando, né? Então, o que o empresário tem que fazer, né? É maximizar o lucro. Como maximiza o lucro? Abrindo torneira e fechando ralo. Né? É o jeito mais fácil de maximizar o lucro. Abrindo torneira e fechando ralo. Como? Cortando custo e aumentando as vendas. É o jeito... É a matemática para o sucesso. Uma coisa que você não falou aqui, mas eu acho interessante, né? Aqui, em todos os lugares, o ramo de supermercado é um ramo extremamente concorrido, né? E quando você abriu, você era pequeno e tinham muitos peixes grandes. E como que você lidou com isso? Primeiro, estando pequeno, e agora que você já consegue bater de frente. Como é que você lidou com concorrência? Eu nunca tratei muito meus concorrentes como concorrente. Porque eu tratava como assim, meio até que, vou te falar a verdade, como parceiros. Por quê? Porque, inclusive, quando a gente melhorou, que a gente arranjou um caminhão para ir no Ceasa 2 vezes por semana, ofereci para alguns concorrentes, entre aspas, né? Oferecendo para ajudar a trazer verdura para eles também, se eles quisessem. Que aí você corta custo dos dois, divide entendeu? o Então, frete. assim, ajudo, né? Trago um produto, sim, mas eles não quiseram, entendeu? Então, assim, acho que trata eu mais como concorrente, porque, assim, querendo ou não, a gente hoje lá somos os maiores, entendeu? Sim. Lá no JK. Quantos mercados tem lá? Lá, mercado mesmo deve ter uns 4 ou 5. Com o seu? Com o meu. Então você saiu... Entre mercadinho e tudo deve ter uns 6, 7. Você saiu de muito pequeno para ser o maior. Isso. E não... Eu concordo 100% com você. Eu nunca considerei que eu tive concorrente. Nunca prestei muita atenção, nunca... Claro que você...
mas você não se sentia ameaçado, assim, você estava cuidando do seu, você não estava querendo atrapalhar ninguém, você estava buscando sua fatia, né? Não, e assim, hoje a gente vê o supermercado, às vezes fala assim, tem muitas redes, né? E hoje a gente conhece gente que tem 10 mercadinhos de bairro, né? Igual no curso mesmo. E você pode ver aqui em João Pinheiro, igual abriu o BH, Marte Minas, né? O ABC aquela vez lá. E tem o Líder. Os mercadinhos, eu acho que foi só um que fechou. Não foi só um? Foram poucos. Não foi só um. Não tem essa informação. Então, assim, se o mercado souber sobreviver, ele continua ali vendendo, ele não para. O seu mercado não para. Os de bairro não para, que em Três Marias também, abriu 2 BH lá. Então, não para. Só que a pessoa tem que ter aquela visão de que você saber vender, né? Você saber tratar seu cliente, porque um diferencial que a gente tem de ser pequeno, das redes, é isso. Você saber tratar seu cliente. Porque se entrar um cachorro ou uma pessoa lá no BH, hoje para eles tanto fazem um como o outro. É um tratamento mais humanizado, né? Um atendimento mais humanizado. Então, acho que o diferencial da gente ser um mercadinho do início, hoje a gente considera como concorrente, entre aspas, pra você ter ideia, é o BH e o Líder. Gente chega lá no nosso supermercado comparando o preço do BH e do Líder. Então, assim, hoje seu produto aqui está mais barato que o BH, hoje seu produto está mais barato que o Líder. Muita gente lá de JK que saía muito para fazer compra, não sai mais. A gente tem preço combativo com eles, né? O cliente nosso sabe disso e por isso que a gente está crescendo, porque ficou muito apertado. Então, a gente foi obrigado a melhorar para o cliente. Caminhando aqui agora para o final do nosso podcast, né? O papo está maravilhoso. Mas eu queria que você deixasse, primeiro, para o empreendedor que já é empreendedor, não importa o tamanho. Segundo, para aquela pessoa que sonha em empreender, um recado. Você pode ir direto para a sua câmera ali. Um recado assim, do fundo do seu coração, de quem você é mesmo. Por exemplo, aquele empreendedor que já é empreendedor, talvez ele está pensando em desistir. Aquela pessoa também que pensa em empreender, mas fica com medo, receoso. Pode escolher um dos dois ou pode falar para os dois. Bom, o que já é empreendedor, um conselho que eu dou de experiência de vida, assim, porque hoje eu já tenho 50 anos, né? Daqui 20 anos, por exemplo, eu não dou conta nem de passear direito mais. Então, o conselho que eu dou para quem hoje é empreendedor, né, está estável, passeie, né, curta a vida. Se tiver condições de andar num carro bom, anda. Se tiver condições de ter uma casa boa, tenha. Porque não adianta você pegar aquele dinheiro que você está trabalhando hoje, investindo, né? Por mais que você ajuda famílias, mais que você trata de muitas famílias, né? Tem empreendedor aí que às vezes tem 200, 300 funcionários, né? E às vezes ele quer só ficar ali e às vezes se sugando. Então tem que pensar em passear, em cuidar da família, em viajar. Que uma coisa que eu aprendi muito com a Rayane, né? A gente viaja muito. Ela me levou para esse caminho que eu não pensava na minha vida. E porque daqui 20 anos, né, a gente não consegue fazer isso mais. Então acho que é isso que eu acho que eu passo para quem é empreendedor, né? Cresça para você poder ter essa paz de viajar e passear. É muito importante conhecimento. Agora, quem está pensando em empreender, a gente sabe que não é fácil o começo, não é fácil. Busque gente que ajude, em qualquer ramo, né? Hoje, por exemplo, a gente está com girafas, restaurante, tem gente para ajudar a gente. Então, tem a franqueadora, tem a franquia que ajuda a gente, né? Ajuda o franqueador. Então, a gente busca esses conhecimentos. Então, acho que é muito importante quem vai empreender, busque, porque hoje o mundo digital hoje ajuda muito, né? Se você procurar na internet lá, eu quero alguém que me ajude a montar um posto de combustível. Tem gente que vai te encaminhar a montar um posto. Então, assim, e dá certo. E outra coisa, se não der certo, bola para frente, você tentou. Então, o mundo empreender é isso aí. Eu prefiro tentar e dar errado do que não tentar e ficar com a pulga atrás da orelha o resto da vida pensando, poderia ter tentado e dado certo. Eu prefiro assim. Eu também. Sim. Marquinhos, outra coisa que eu queria ter perguntado antes e passou batido é o seguinte: hoje, quantos empregos direto você gera? Bom, em todas as empresas que já
estão funcionando. E pode contar com o Chiquinho Sorvete também, porque ele já vai funcionar agora, daqui a poucos dias. Bom, lá no supermercado a gente tem mais ou menos 33, 34, né? No Girafas aqui são mais 15, né? Que vai para 48. E o Chiquinho deve ser em torno de uns 10 colaboradores também. Então vai quase 60 funcionários. É. Mais ou Bacana. menos. Assim, e é muito gratificante porque a gente sabe que tem muita mãe de família, tem muito pai de família que trabalha com a gente. Também tem muita adolescente, né? Nesse serviço lá, chega muita molecada querendo trabalhar. Tem hora que a menina chega, dá emprego. Quantos anos você tem? 13 anos? Não, minha filha, você não pode trabalhar ainda, não. Mas assim, então isso Você é mesmo gratificante. começou com 12, né? Mas é porque hoje não pode. Exatamente. Aí, de vez em quando tem reunião lá, às vezes tem reunião na escola, e tem gente, né, molecada lá, que o professor fala o que ele quer ser quando crescer, quer trabalhar no supermercado do Marquinhos. Aí, tá Então, vendo? isso é muito gratificante para a gente, entendeu? Mas é isso, às vezes é passagem de algum pai que trabalha, alguma família, né? Porque lá a gente é muito de família. Então, isso é muito bom. Muito bom. Bacana. Ó, e para os jovens que estão pensando em empreender, complementando o que o Marquinhos falou, cerque-se de pessoas boas, né? Não fiquem envolvendo com pessoas que não pensam no futuro, que não quer nada para frente. Isso quer só coisa momentânea. Isso aí não te dá retorno nenhum no futuro, tá? Então, cerque-se de pessoas boas que você vai ser bem-sucedido, tá? Então, olha lá, o papo tá muito bacana. Se deixar, a gente fica aqui conversando, né? A noite toda. O papo tá agradável, Marquinhos. Tá vendo? O negócio foi fluindo. A gente vai conversando aqui, bem bacana, um papo bem descontraído. Marquinhos, nesse momento, o que a gente quer te apresentar, que é de praxe já no nosso programa, a gente entregar uma nota de $1. Essa nota, a gente presenteia todos os empresários que vêm aqui, não pelo valor financeiro, mas pelo que ela representa, né? Que é sucesso, né? Traz bonança, né? Receba com muito carinho do nosso canal. Muito obrigado. É muito bacana, vou guardar com muito carinho, né? Imagina, não hoje, né? Que é o segundo podcast de vocês, né? Mas imagina isso aqui daqui 20 anos, que equivale uma nota dessa, né? Então, eu agradeço muito, vocês estão de parabéns, mais uma vez. Aí, muito obrigado pelo convite. Não sou muito bom para falar, tá? Mas assim, a gente é muito, como se diz, direto. E o que a gente fala sai do coração, então isso é muito importante. Não, se fosse bom para falar então, hein? Não, pois imagina se fosse bom pra falar, né? Não, aqui fluiu bem muito bacana aqui. Não, a hora que ele chegou, que ele começou a falar, eu falei, o negócio hoje vai ser bom. Não, fluiu bacana, assim, não tem essa de sou tímido e tudo. Aqui todo mundo é tímido também. É o segundo. Estamos aprendendo ainda. Vamos lá então? Rafael vai dar mais um recado aqui para nós. O homem é tão bom que ele trouxe os brindes do sorteio que vocês vão participar. No dia que sair esse podcast, não vai ser o dia do sorteio. Alerta de corte. Vou fazer um corte para o Instagram. E aí a gente vai sortear pelos comentários 2 vale-compras de R$100 cada um. E aí, como é que vai funcionar? Esse corte vai estar postado no Instagram. E você, basicamente, vai ter que comentar aqui, nos comentários do Instagram. Claro que você está vendo no YouTube, vai lá no Instagram. Você vai marcar um empreendedor que você admira. E aí eu vou sortear mais para frente. E se o seu comentário for sorteado, você ganha um. E o empreendedor que você marcou ganha o outro. Então, 2 vale-compras aonde? No Grupo Silvano. Qualquer uma das empresas do nosso grande amigo aqui, você vai conseguir, né? Tem a assinatura dele aqui, que também vai valer daqui 20 anos, né? Que ele vai estar viajando o mundo. Vai estar valendo uma nota também, se você quiser guardar, né? Para gastar depois. O problema é que R$100 daqui 20 anos não vai estar valendo nada, mas talvez a assinatura dele valha mais. Enfim, é isso aí. Então, vai lá no Instagram, já aproveita, segue o nosso perfil e comenta nessa publicação do corte. Só é importante falar o nome das empresas que pode consumir. É mesmo, o nome das empresas, né? Então nós temos o Supermercado Silvano,
a Lotérica Silvano, a empresa de gás, como é que é o nome? Gás Silvano. Gás Silvano. Silvano. Girafa Silvano, brincadeira. Girafas e o Chiquinho Sorvetes, que quando a gente publicar isso aqui, provavelmente já vai estar aberto. Na verdade, o podcast vai sair na última segunda-feira do mês. Toda última segunda-feira do mês tem um episódio novo. E o e o Chiquinho Sorvetes, como ele bem disse, vai ser inaugurado, se Deus quiser, dia 3 do mês que vem, né? Do dia 3 de outubro. Fechou. Mais uma vez, né, uma outra coisa, antes de passar a palavra para o Thiago, esse episódio foi um oferecimento de Inkjet, comunicação visual, há mais de 22 anos no mercado aí. Procura o homem, gente, que ele resolve. Thiago Braga, designer de marcas. Aqui é qualidade na certa, né? Nós estamos, inclusive, no estúdio do Thiago aqui, que é maravilhoso, né? Dá para você vir aqui tomar um café com ele em qualquer momento, tá? Conversar, o papo é sempre bom, né? Nascem alguns empreendimentos, né, Thiago? Então tem um papo muito produtivo sempre. Aqui. E construir sua marca é com ele. E a Agência Publicarte, uma aceleradora digital aí para o seu negócio, seja qualquer ramo, funerária, estádio de futebol, qualquer coisa a gente está acelerando no digital. E me procura, né? Manda uma mensagem aí que a gente acelera suas vendas no digital. Inclusive, Marquinhos, você falou que talvez o problema ali seja marketing, é comigo, viu? Beleza. E aí eu passo agora para o Thiago, né, Thiago? Para a gente encerrar, infelizmente o papo está muito bom. Sim, o podcast hoje foi maravilhoso. Obrigado, Marquinho, pelo convite, por aceitar o convite de participar desse podcast, em contribuir com ele, com a sua história, com a sua jornada de vida. Eu acredito que todos têm uma história de sucesso para contar. Em algum momento essa história tem que ser contada. E hoje a gente teve o privilégio de registrar essa história que vai se eternizar, né, no mundo digital. Então a sua história hoje está gravada, né? A sua trajetória, a sua jornada de sucesso como empreendedor. E quem sabe um dia você vai estar aqui conosco contando a sua história também. Então, o seu muito, muito obrigado, né, você em casa, pela paciência, pelo seu tempo que você se dispôs a nos acompanhar nesse podcast. E nos acompanhe mais vezes, porque temos aqui uma lista de empreendedores, né, já selecionados para estar aqui presente, contando ainda mais, né, histórias de sucesso, essa jornada do mundo do empreendedorismo, para que você que está aí em casa, né, talvez aí decidindo se vai ou não abrir um negócio, se sai ou não do CLT, tome coragem e abra o seu negócio. Né? Temos aqui uma equipe, né, com uma trajetória de sucesso também, e naquilo que a gente puder ajudar você em casa a construir esse novo modelo de negócio, estamos à disposição. E nós não podemos deixar de perguntar para ele, né? Bom, e assim, né, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Pode Empreender UAI. Espero que tenha incentivado vocês, a história do nosso companheiro aqui, o Marquinhos. Espero que vocês tenham se sentido incentivado, tenham aprendido alguma coisa com a história dele. Tá? E, para fechar, Marquinhos, qualquer pessoa pode empreender? Pode aprender, uai. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais. Até mais.